Olá! Hoje, a pedido de um leitor do blog, vamos falar sobre interpretação de sonhos. Mais especificamente sobre alguns sonhos que eu mesma tive no decorrer de anos, com a mesma temática, por assim dizer. Mas antes, quero falar por que é interessante analisar os sonhos. Porque eles mostram uma parte de nossa própria mente que a gente desconhece e raramente tem acesso. São os nossos traumas, aquilo que a gente nega, reprime e deixa de lado. Nossos medos e desejos profundos. É como dizem, geralmente alguém de fora vê as situações com maior clareza. Nosso inconsciente seria esse alguém de fora, mas ao mesmo tempo sabendo tudo mesmo sobre o que pensamos e sentimos. Parece incrível, certo? Só tem um problema nisso. É muito difícil interpretar os sonhos. Porque nossa mente está sempre lotada de informações. Lembranças de sons, cheiros, vozes, rostos, paisagens, informações novas, informações antigas e tantas outras coisas. Fora que a única função do sonho não é nos enviar uma mensagem. O sonho também atua como forma de consolidar a memória. Aquilo que vemos durante o dia aparece em nossos sonhos para ser catalogado e arquivado em nossa mente de certa forma. Por isso que muitas vezes o sonho repete as experiências que acabamos de vivenciar. Isso era o que Freud chamava de resto diurno. Mas não é só isso, o sonho também tem a importante função de proteger o sono. Se não fosse por ele, muitos estímulos que sofremos durante o sono nos fariam acordar. Quem nunca quase perdeu a hora porque, quando o despertador tocou, o som se transformou em alguma outra coisa no sonho? Bom, isso foi o sonho dando um jeito de te fazer continuar dormindo. E também te falando que talvez você esteja muito cansado e não está dormindo o suficiente. Agora pense em quantos sons poderiam acordá-lo durante a noite. Um carro apressado, um latido, celular vibrando, um pernilongo. Agora pense como seria se não sonhássemos e sons diversos nos acordassem toda a noite. Enfim. Então sabemos que sonhos são importantes e que é difícil interpretá-los. Eis que aparecem os charlatães, que afirmam que sonhos são isso ou aquilo, que são sobrenaturais, que são místicos e que só eles podem interpretar a mensagem para você. Ou seja, te afastam daquilo que sua própria mente criou. Ou então surgem os dicionários de sonhos, com suas interpretações rasas. Olha, eu sou muito diplomática para falar das coisas, mas devo ser categórica agora. Dicionários de sonhos não prestam, sério. Há outro tipo de dicionário que são úteis, que são os de símbolos, mas a gente fala sobre isso depois, senão não chegarei nunca no assunto desse vídeo. Aliás, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mais vídeos sobre sonhos ou sobre outro assunto, deixem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e ver os outros aqui do canal. Bom, então eu sempre gostei de sonhos e de símbolos. Aos 15 anos fiz curso de simbologia. Aos 17 entrei na faculdade de psicologia e comecei a interpretar meus próprios sonhos, como Jung fazia. Para quem não sabe, Jung foi discípulo de Freud, mas eles passaram a discordar de certos aspectos e houve uma ruptura. Jung então criou sua própria escola de pensamento, que foi chamada de psicologia analítica. Assim, a psicologia analítica difere em muitos aspectos, métodos e formas de interpretação da psicanálise freudiana, embora também tenham pontos em comum. Eu li tantos livros do Freud quanto do Jung nos meus anos de faculdade e depois. Para interpretar os sonhos, eu usei mais o método junguiano, que eu prefiro. O símbolo que eu vou abordar hoje é o leão, e esses sonhos mostram o quanto os sonhos podem ser bem mais complexos do que a gente imagina. O primeiro sonho eu tive com cerca de 12 anos. Tinha ido pela primeira vez no estádio de futebol com os meus pais. Era um estádio pequeno para ver um amistoso do time local. Pouco tempo depois, sonhei que estava no estádio e uma leoa aparecia na arquibancada e perseguia as pessoas que corriam. Eu sempre anotei meus sonhos, desde a infância. Este eu não anotei, mas eu sei quando aconteceu, porque na mesma semana tive outro sonho com o mesmo estádio.
Um sonho muito mais surreal, que me pareceu bem mais interessante, o suficiente para ocupar uma página da minha agenda da escola. Os próximos sonhos com o símbolo do leão que me lembro que tenho registro são bem mais recentes. Há 5 anos sonhei que estava na casa de uma pessoa muito querida que já faleceu. Passei momentos marcantes da infância naquela casa e ela costuma aparecer nos meus sonhos. Era noite, então surge um homem com leões na coleira. Era parte do meu treinamento aprender a adestrar aqueles leões. Naquela época eu relacionei o símbolo do leão com um lado selvagem, impulsivo, felino, um grande predador. E fazia sentido pensando no momento que eu estava vivendo. Há 3 anos tive outro sonho, com leoas. E foi tão impressionante, tão real, que não só anotei o sonho em detalhes, como também escrevi um conto sobre ele. No sonho, eu estava no meu apartamento. Havia visitas na sala, então fui ao quarto pegar alguma coisa. Olhei pela janela e vi uma leoa no telhado do vizinho. Moro no primeiro andar. Então ela pulou pela janela aberta e entrou no quarto. Fiquei paralisada, enquanto ouvia gritos, coisas quebrando e correria na sala. Eu sabia que outras leoas haviam entrado na sala. A leoa do quarto ficou parada, me olhando. Os barulhos da sala cessaram. Todos haviam saído, fugido, até as leoas. Éramos só nós duas agora. Fiquei de repente muito tranquila. Sentei no chão. A leoa deitou ao meu lado. Dava para ouvir sua respiração e as batidas do meu coração. Então passei a mão nela, como quem faz carinho num gato. Foi muito real. Recorri ao meu dicionário de símbolos para compreender aquela experiência. O leão está ligado ao sol e à força. É o rei da selva, o poder, a sabedoria, a justiça. É o líder. Tanto que muitos profetas, messias e líderes mundiais foram relacionados à figura do leão, inclusive Buda e Jesus Cristo. E essa simbologia do leão fazia sentido naquele momento da minha vida. Mas recentemente tive outro sonho. Trabalhava num zoológico. Um gato selvagem escapou do seu viveiro, ou sei lá como chama, e escalou a parte do leão. E aí o leão quis caçar o gato e conseguiu pular o muro do seu espaço e correu atrás do gato, bem na minha direção. Eu e o gato nos fechamos numa sala para funcionários. Sim, os sonhos podem ser bem estranhos. E esse foi. Acordei de madrugada num susto só. No dia seguinte fiquei pensando no sonho, no que o símbolo do leão representava para mim, em qual a primeira imagem de leão vem na minha mente. Eis porque dicionários de símbolos funcionam, mas os de sonhos, bom, são baboseira. Porque não pensamos somente no significado cultural de um símbolo, mas também no pessoal, único, no individual. Então, resumidamente, precisamos fazer esse tipo de análise com todos os elementos que aparecem no sonho, juntar tudo e encontrar um sentido válido. E claro, continuar fazendo isso, pois os sonhos se relacionam e os mesmos símbolos aparecem mais de uma vez. Aí, pensando naquele sonho, lembrei de um livro que encontrei por acaso na estante da casa onde morava quando tinha 10 anos. E acreditem ou não, ninguém soube me dizer de onde tinha vindo aquele livro. Ninguém era o dono do livro, ninguém sabia quem tinha levado o livro para minha casa. Então, o que eu fiz? Claro, eu fiquei com o livro para mim. O livro se chama A Paixão de Ísis e Osíris, e foi ele que me fez gostar de mitologia, simbologia e psicologia. Ele conta o mito da criação egípcia. Depois explica de uma forma bem legal como que era a sociedade egípcia na antiguidade e no final tem uns exercícios de meditação e umas vivências meio excêntricas. Li e reli esse livro várias vezes. Sabia trechos de cor, como o início do mito, que é assim: no começo havia o grande ele e ela, Atum, completo, inteiro, perfeito e solitário. Paixão sem forma, Atum era tudo e nada.
E depois o mito continua falando como o deus se sentia infeliz, até que deu origem a 2 outros deuses, deuses com cabeça de leão. E esses deuses, Shu e Tefnut, são minha referência mais significativa de leão. Essa imagem de 2 deuses, o masculino e o feminino, simbolicamente, tá? Não se refere ao gênero. O racional e o passional, o ontem e o amanhã, sentados na areia, olhando para direções opostas, é muito forte na minha mente. Então veio um clique. O leão, na verdade, para mim, é uma força selvagem e é também esse jogo de opostos. O leão é minha própria bipolaridade, que às vezes está controlada, tranquila, adestrada, mas em outros momentos está descontrolada, correndo atrás de mim. E olhando para trás, revendo sonhos antigos, isso também faz muito sentido. Eu sou a Bia Ribeiro, criadora do blog Bipolar e Afins, e por hoje é só. Até mais!